Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para passar um vídeo bem interessante para vocês, que é de suma importância. Aqui está eu, Dr. Lucas Ferreira da Silva, e o especialista Dr. Vinícius Sajorato, a fera, o monstro. Vamos passar a informação bem legal, pessoal, sobre um tema que quase todas as pessoas, em um certo momento, podem passar por isso, que é a respeito da tutela e a curatela. E o doutor vai falar de forma bem simples e objetiva, que vai valer a pena vocês assistirem o vídeo. Vamos tratar primeiro da tutela, doutor. Como funciona a tutela, como que ela é aplicada? Primeiro de tudo, sobre a tutela, a diferença é que muita gente às vezes acaba confundindo os dois, né? Mas de uma maneira bem simples, a tutela ela é aplicada para as pessoas, crianças ou adolescentes, que possuem a idade menores de 18 anos, ou seja, então se tem uma criança que ela perdeu os pais, se teve por algum motivo a perda do poder familiar, essas duas razões são motivos para ter uma alteração da tutela dessa criança ou desse adolescente. Então, a tutela é para resguardar essa criança a ter os direitos ali de criação, financeiros, patrimoniais, e ela conseguir aí lidar com essas questões da vida. Então, essa é a primeira questão referente à tutela. Doutor, e esse tutor tem algum tipo de responsabilidade? Como funciona essa questão aí, doutor? Perfeito, pessoal. O tutor é basicamente as responsabilidades de um pai ou de uma mãe. Mesmo que em eventual falecimento do pai ou da mãe da pessoa, o tutor ele vai ser responsável como se fosse o pai ou a mãe dessa criança. Então, levar na escola, realizar procedimentos médicos, cuidado de criação, desenvolvimento, questões patrimoniais também. Hoje em dia, né, a gente está tendo uma ascensão no TikTok, né? Tem muitos adolescentes ficando ricos aí com divulgação de conteúdos, tudo mais. Razão pela qual muitas vezes, logo na infância, essa criança ou adolescente já tem um patrimônio elevado. Então é sempre interessante aí fazer as apurações necessárias para o tutor saber as suas responsabilidades. Doutor, já em relação ao tempo, como funciona essa questão? Se é 1 ano, 2, se é de infinito? Como que funciona, doutor? Tem algum tempo específico para durar, doutor? Sobre a tutela, como ela é responsável apenas para o tutor de crianças ou adolescentes menores de 18 anos, a tutela ela finaliza a partir do momento que a criança ou adolescente, aliás, completa os 18 anos. Depois dos 18 anos, ele pode aí, aliás, ele vai ter a sua capacidade civil plena, que a gente chama, e ele vai ser responsável totalmente pelos atos da vida civil. Então ele mesmo vai poder ir no banco, abrir conta, fazer a cirurgia, se matricular em escola, faculdade, e aí ele não vai precisar da sua representação do tutor. Existe a possibilidade de realizar a emancipação, mas pode ser conteúdo para um próximo vídeo. Basicamente, a regra geral é até os 18 anos de idade. Doutor, então a tutela até os 18 anos de idade, né? Isso. E essa famosa curatela, doutor? Como funciona essa questão da curatela? Como que ela é aplicada? Dá uns detalhes para nós aí, meu querido. A curatela, embora o pessoal confunda muito, né? Até o Dr. Lucas, que é muito bom em fazer analogias, ele trouxe uma dica também para mim sobre a curatela, que o próprio nome já diz e dá meio que uma presunção do que seria a curatela, que é para curar a pessoa, cuidar da pessoa em pessoas maiores de 18 anos que por enfermidade psicológica precise aí de uma pessoa, uma terceira pessoa para fazer os cuidados necessários relacionados ao patrimônio e financeiro dessa pessoa. Existe também a possibilidade de ser aplicada a curatela em casos de dependentes químicos, tanto de álcool quanto drogas, o que infelizmente pode ser muito comum. E também, por fim, a gente tem a possibilidade de ser aplicada a curatela para pródigos, aquelas pessoas que dilapidam o seu patrimônio. Então, existem pessoas que são realmente viciadas em gastar dinheiro, não só em cassinos, por conta de drogas, para abater dívidas. E essas pessoas, se comprovado que psicologicamente ela possui um laudo de pródigo, aí você consegue também aplicar o Instituto da Curatela para você, terceiro interessado, gerenciar o patrimônio dessa pessoa. Doutor, e em relação assim ao curador, existe alguma responsabilidade, principalmente em relação à parte financeira, que eu acho que o mais pega, né, nisso aí, né? Como funciona, doutor? Perfeito, pessoal. O curador ele é extremamente responsável por todos os atos da vida civil depois que ele consegue a curatela dessa pessoa. Então, aqui no escritório, todas as orientações que a gente passa para o curador quando é deferido pelo juiz a curatela, primeiro de tudo,
fazer todas as pesquisas necessárias do patrimônio dessa pessoa que ficou interditada, no caso, a pessoa ali que teve por causa transitória ou permanente a necessidade de um curador. Então pega todo o patrimônio, verifica quais são os imóveis, o que ela recebe de aposentadoria, de benefício previdenciário, ou se ela recebia algum salário. Pega todo esse patrimônio e faz um extrato, uma pastinha mesmo, usualmente é melhor digital para evitar qualquer tipo de perca de papel ou algo do tipo, e vai guardando todos esses extratos. Por quê? Amanhã ou depois, se algum interessado quiser entrar com uma ação de prestação de contas, essa pessoa pode, para verificar se você não está usufruindo desse patrimônio dessa pessoa interditada para si próprio, o que é impedido legalmente. Você está sendo curador, você tem que cuidar do patrimônio daquela pessoa e não usufruir de como bem quiser. Doutor, mas assim, precisa prestar conta? Porque senão fica um negócio assim, a pessoa faz o que quer, né? Precisa prestar conta? Não? Como funciona? Perfeito, pessoal. Então, essa questão da prestação de contas, ela só vai ser exigida se um terceiro interessado vir até judicialmente e fazer a indicação. Pode ser o Ministério Público, que é o órgão responsável por para exigir e fiscalizar a lei, mas também pode ser qualquer pessoa da sociedade que viu ali. Você sabe que você tem um irmão que cuida aí do seu avô, ele é curador do seu avô, e você vê que ele tá pegando a aposentadoria do seu avô para fins pessoais, começa a ir em festa. Então, nesse tipo de situação, você pode conversar com o Ministério Público da sua cidade, fazer aí uma requisição de prestação de contas para que ele converse com o juiz e verificar se os valores que ele está recebendo referente à curatela estão sendo destinados para cuidado daquela pessoa interditada. Então, doutor, chegou a hora do bônus para quem ficou até no final, né? E o bônus é um caso prático, doutor. Pode falar no caso prático aí, uma historinha, uma parábola, qualquer coisa aí para o pessoal entender mais ou menos como funciona? É sempre interessante a gente trazer caso prático, porque eu acredito que fica mais claro para vocês, né, pessoal? Então, basicamente, o que infelizmente a gente está vendo muito hoje em dia é a doença de Alzheimer. Então, por exemplo, você tem um pai ou uma mãe, chega uma certa idade, aí esse pai e essa mãe ele desenvolve ou vocês têm o diagnóstico de doença de Alzheimer. Você começa a perceber que durante toda a vida ele teve 3, 4 casas e dessas 4 casas recebia um aluguel de R$1.000, por exemplo. Então, se são 4 casas, ele teria uma renda de R$4.000 mensais. Fora isso, ele tinha uma aposentadoria também, que ele já era aposentado, aí ele recebia R$2.000 de aposentadoria, por exemplo. Então, esse patrimônio, essa pessoa com Alzheimer, pode ser que até pode dilapidar esse patrimônio ou muitas vezes não sabe mais como gerenciar, às vezes vai no banco, não sabe como fazer os procedimentos corretos. Então, nesse tipo de situação, se foi até o médico, pegou os diagnósticos, tem o laudo, tudo corretamente, vá atrás de um advogado de sua confiança, especialmente da área de direito de família, que geralmente são pessoas especializadas para entrar com esse tipo de demanda. O advogado vai entrar com uma demanda para o juiz pedindo a curatela dessa sua mãe ou do seu pai que está nessa condição, e o juiz vai fazer a indicação do curador para gerenciar o patrimônio dessa pessoa. De uma maneira resumida, é basicamente isso que funciona. Óbvio, caso a caso, sempre tem detalhes. Então é sempre importante você buscar um advogado de sua confiança para evitar qualquer tipo de problema, tá bom? Doutor, a última, essa é extra bônus. Um exemplo assim, um homem casado, tal, principalmente ali que tem uns 18, 19 anos, se ele sofreu um acidente e ele já era acostumado ali a estar na casa da mãe, e aí como que fica a situação assim? Ele fica invado, tem algum tipo de preferência? Se é a mãe que estava cuidando antes, ele acabou de casar, como funciona isso aí, doutor? Perfeito, pessoal. Na verdade, a lei traz uma regra de preferência de quem o juiz vai indicar como curador. Então, o artigo 1775 do Código Civil especifica que o cônjuge ou companheiro não separado judicialmente é de direito curador da pessoa. Então, inicialmente, vocês percebem que é o cônjuge ou companheiro daquela pessoa que ficou interditada. Inicialmente, é essa a opção que o juiz vai selecionar. Aí temos a segunda regra de preferência, que seria o pai ou a mãe dessa pessoa interditada. Nesse sentido, então, não havendo cônjuge ou companheiro, desce para o pai ou para a mãe. Na falta de pai e mãe, aí tem os descendentes que se demonstrar mais apto. Então, se essa pessoa tem algum filho, algum neto, pode ser indicado como curador dessa pessoa também.
Maravilha, pessoal. Agradecendo que vocês assistiram o vídeo até no final. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar. Pode ser uma crítica positiva ou negativa. Estamos abertos para receber. Faça perguntas que a nossa equipe vai estar respondendo vocês. Um prazer fazer esse vídeo para vocês, pessoal. Obrigado, pessoal. Deixe nos comentários se de repente ficar alguma questão. A gente vai responder com uma grande honra. Até mais. Até mais. Tchau.